Queria saudar os irmãos capazes do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o pastor Antônio Silva e quero desejar felicidade, que Deus venha abençoar a todos grandiosamente, maravilhosamente, em nome de Jesus. Eu vou ler um versículo da Bíblia para a meditação desta noite e que Deus venha falar poderosamente na vida de cada um nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou cantar um hino aqui para honrar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos abram a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi falou, eu também posso falar, que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não faltará, não faltará, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Quem tem Jesus, levanta tuas mãos, a maior felicidade é Jesus o capitão. Cristo morreu para nos salvar. Levanta tuas mãos e deixa Cristo operar. Levanta tuas mãos e deixa Cristo operar. Desemboque o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Desemboque o vaso, Jesus, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, 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 liga nesta hora. Pede. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deu uma arrumada aqui. Louvado seja o nome do Rei Jesus. Deus mandou a cura divina, Ele livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está operando neste lugar. Que Deus é esse maravilhoso? Que Deus é esse maravilhoso? Porque Ele cura e salva e batiza. Que Deus é esse? É o Deus de poder. Glória a Deus. Então eu quero ler aqui a palavra de Deus que diz em Mateus capítulo 13. Naquele mesmo dia, saindo Jesus da casa, assentou-se à beira do mar, e grande multidão se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizia: Eis que o semeador saiu a semear. E o semeador, uma parte caiu na beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu no solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não ser profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz, e secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outras, enfim, caiu em boas terras, e deu frutos 100,
60, 30 por 1. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Vamos orar a Deus. Glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta hora gloriosa de oração, eu estou aqui na Tua presença, Deus, clamo, suplico ao Senhor, peço que Tu tenhas misericórdia e perdoa, Senhor, as nossas fraquezas, as nossas falhas. Em nome de Jesus, peço, clamo ao Senhor, para que Tu, Senhor, repreenda todo mal, todo laço do inimigo, astúcia do diabo, Deus, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Eu clamo a Ti, Senhor, eu suplico a Ti, meu Pai, que o Senhor me perdoe nossas fraquezas, nossas falhas, porque ainda vivemos neste mundo, mas nós não pertencemos a Ele, Deus, porque assim o Senhor nos ensina que nós estamos aqui neste mundo como passageiros, só de passagem, porque vai chegar o dia que o Senhor virá sobre as nuvens, arrebatar a igreja, buscar a noiva, pegar as ovelhas, Senhor, do seu pasto e recolher para a terra prometida, como Tu nos promete, ali na Tua palavra, em João, capítulo 14, que o Senhor diz desta forma, desta maneira, que eis que vou para a casa de meu Pai, vos preparar-vos lugar, e quando preparar-vos lugar, voltarei e levarei vós comigo. Deus, eu creio nas promessas, Senhor. Enquanto estamos aqui nessa terra, vivemos pela fé, Jesus. O Senhor diz a Tua palavra que virá dias ruins, dias difíceis, Senhor. Até mesmo escolhido, Deus, que muitos desviariam e esfriariam o amor um pelos outros, Senhor. Então eu peço a Ti, Deus, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento da Tua palavra e nos força, principalmente a força que precisamos, porque o Senhor diz para que nós olhamos para o alto, porque do alto vem o socorro. Eu clamo a Ti por socorro, não só por mim, mas pelos irmãos que estão aqui, Deus, clamando, chorando, sofrendo angústias, dores, e que o Senhor possa aliviar esta cruz, esse fardo, porque o fardo é Tu que tira, Senhor. Eu peço, eu clanevassúdia, eu clamo ao Senhor, eu suplico ao Senhor por misericórdia, Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria, como nos dias de Salomão, Pai. Nos dê sabedoria, em nome de Jesus eu te peço. E continue pedindo a Ti, Deus, que o Senhor visite os enfermos, os necessitados, os aflitos, Senhor. Aqueles que acham que não tem mais solução para a sua causa, mas eu sirvo o Deus do impossível. E sabe o que o Deus do impossível faz? Aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Então eu peço a Ti, Deus, eu entrego nas Suas mãos, que agora Tu faça da melhor forma, Deus, que eu creio que Tu vai fazer o melhor, vai dar de melhor para nós, como Tu promete, para que nós permanecemos na Tua presença e se revestimos da couraça da justiça, da espada do Senhor, para que nós se livramos dos dias maus, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Eu clamo e suplico a Ti, Deus, e eu quero que o Senhor venha, Senhor, neste momento, nesse instante, visitar este irmão, essa irmã, essa pessoa que está ouvindo esta oração, para que o Senhor supra a necessidade desta pessoa e cubra com Teu sangue, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Irmãos, eu vou ser rápido, só dar uma explicação para os irmãos que diz aqui em Mateus capítulo 13. A Bíblia diz que o semeador, Jesus Cristo, saiu a semear a palavra de Deus. Ele lançou a semente na beira do caminho. Então veio as aves e comeram essa semente. E essa palavra Deus nos ensina desta forma, desta maneira. A semente que foi lançada à beira do caminho, que veio as aves e a comeram, a ave simboliza o diabo, o demônio, o diabo que vem senão para matar, roubar e destruir. E a semente é a palavra de Deus, quando é lançada, quando ela é pregada para você que está ouvindo agora, nesta noite aqui, junto comigo. Mas como assim, pastor? A semente foi lançada, a ave comeu a semente. Quer dizer, a palavra de Deus foi transmitida, nós ouvimos a palavra. O que acontece? O diabo, ele conhece as nossas fraquezas, nossas falhas. O diabo sabe aonde ele vai te atacar, porque ele conhece a sua fraqueza.
Aí você me pergunta, mas como que ele descobriu que eu tenho uma fraqueza? A fraqueza é quando você demonstra. De que forma? Se você é uma pessoa nervosa, uma pessoa estourada, você não mede as palavras, você xinga, você briga, você faz aquela briga absurda. Então o inimigo já viu que ali é sua fraqueza, deixou atacar ali. E quem ele vai usar? Principalmente a pessoa que são casais, aí usa uma esposa, outra esposa e começa aquela briga, aquela contenda. E isso passa anos e nunca acaba. Mas tem que acabar um dia. Então o Senhor novamente vem e lança a semente. Mas a semente caiu no meio dos pedregais. A semente caiu no meio das pedras. Então, às vezes, que nem a primeira semente que o Casaves comeu também, tem pessoas dentro de igreja que vai todos os dias no culto, ouve a palavra de Deus e sai de lá vazio, como se fosse um culto normal, um culto de palavra, vai ouvir a palavra, sai de lá, esquece, tu não lembra de mais nada. Ele não lembra que a palavra foi pregada para nós vigiar e orar para que não caia em tentação. Ele não lembra mais a palavra que diz, ai do que viu escândalo, não se exaltai. São tantas palavras, então o inimigo vem e toma essa palavra, a pessoa não lembra mais. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do amor, o Deus do impossível, o Deus misericordioso, ele diz dessa forma, vou lançar a semente de novo, vou pregar a palavra outra vez. E ele lança a palavra. Mas a palavra, novamente, aquele irmão, aquela irmã que foi no culto ouvir a palavra, entrou lá com a cabecinha lá em casa, lá no trabalho, lá na festa, lá fora no mundão. E a semente, infelizmente, não caiu em boas terras, ela caiu no meio das pedras. A palavra de Deus novamente foi recusada, foi rejeitada. E o que o Senhor nos ensina nesta palavra? Aí ele diz que a semente vem, ela cresce, brota, mas quando sai o sol, ele mata essa semente. Mata, por quê? Porque não tem raiz. Você já viu pedra? Só pedra, não tem terra. Não tem como a raiz crescer. Então o sol vem, sufoca e mata. Não tem raiz, não tem como dar fruto, dar bons frutos. Então, novamente, a palavra de Deus é esquecida. Novamente, a palavra de Deus... Irmão, o que o Senhor pregou no culto dessa noite? Vixe, irmão, nem lembro mais que versículo, que capítulo que ele mandou abrir. Então, é a semente lançada nas pedras. Aí, novamente, o Deus do amor, o Deus da misericórdia, ele continua insistindo, como diz a palavra de Deus assim. Eis que estou à porta e bato. Se ouvires e abrir a porta, eu entrarei e cearei com vós e vós comigo. Que a porta é o coração. Deus quer entrar no teu coração, mas ele está esperando você abrir. Então, novamente, a palavra que foi cair no meio dos pedregais, morreu a palavra, não lembra-se mais. Novamente, o Deus do amor e da misericórdia prega novamente a palavra dele. Vai mais um dia no culto, um pastor, um presbítero, um diácono, pregando a palavra, mas infelizmente não lembra mais. Por quê? Porque essa semente do Deus misericordioso que transmitiu a palavra, infelizmente, ela caiu no meio dos espinhais. Mas se ela caiu no meio dos espinhais, dos espinhos, a Bíblia diz que ela sufocou ali, ela não teve mais jeito, não houve oxigênio, não houve como ela crescer, e a semente morre novamente. A que caiu no meio dos espinhos é o que o Senhor nos ensina. De que forma, de que maneira o Senhor nos ensina esta semente que foi lançada e caída no meio dos espinhos? É o crente, é o homem que desta vida, quando vem as lutas, vem as provas, vem as necessidades, as contendas, ira, às vezes ele acorda cedinho, vai para o trabalho, pica o seu cartão e começa uma contenda, a ira, vem aquele sufoco, ele começa a se sentir sufocado, irado e de repente morre aquela fé que ele estava naquela exposição. Nossa, hoje Deus é poderoso, Deus, que então o diabo começa a sufocar. De que forma? De que maneira? Usando os seus débitos. Usando os débitos dele. Usa alguém para te haver uma contenda, uma briga, contando palavras
que te entristece, que te magoa, que te traz um desânimo total, uma palavra de derrota, você se sente sufocado, você corre para um lado, é problema, corre por outro, é problema, só problemas, parece que não acaba, não tem fim. É nessa hora que Deus, Ele espera que você tenha fé, que você viva pela fé, que você crê nele, que você acredita nele, é o verdadeiro cristão, porque não é, o apóstolo Paulo diz que não é fome, não é peste, nem miséria, nada disso vai me separar do amor de Deus. O apóstolo Paulo apanhou tanto, sofreu tanto, mas não largou, não separou do amor de Cristo. O dia que ele estava se sentindo fraco, já muito fraco, ele pediu socorro ao Senhor, pediu para que o Senhor ajudasse. Sabe o que o Senhor disse para ele? Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Você tendo a minha graça, tendo a minha presença, te basta. Por quê? Porque a graça de Deus, a presença de Deus, estando ali naquele momento, não existe macumba, não existe inveja, não existe doença, não existe miséria, não existe nada que vai separar você do amor de Cristo. Então a semente foi lançada no meio dos espinhos. É o dia a dia que você passa neste mundo, que o mundo te sufoca. As dificuldades te sufocam. As necessidades têm te sufocado. Os problemas da vida, os problemas do dia a dia têm te sufocado. Mas o Deus Todo-Poderoso diz para você que a graça dele te basta. E a presença dele, que está aí do teu lado. E tem mais, hein? Ele diz que o anjo do Senhor acampa aos redores do que temem e livra do mal. Esse é o Deus que nós servimos. O anjo Senhor, abre os olhos da carne, não adianta. Se você estiver na carne, se você estiver ligado no mundão, você não vai poder contemplar a presença de Deus. Abre os olhos da fé e veja que o anjo do Senhor está aí ao seu lado. Ele acampa ao teu redor e te livra do mal. Esse é o Deus Todo-Poderoso, o Deus que te ama, o Deus que sempre te amou. Ele lançou a semente, caiu no meio dos espinhos, tem te sufocado. Mas novamente o Senhor vem com novas palavras, e uma palavra de poder, uma palavra de vitória. Ele te lança uma semente, e essa semente, até que enfim, ela caiu em boas terras. Não seja como o cristão derrotado, que há 10, 20 anos na igreja e nada acontece. Vive o mesmo problema. As coisas têm que mudar. Você serve um Deus. Não aceita mais, não aceita derrota dentro do teu lar, não aceita fracassos, derrota no teu trabalho, aonde você estiver, coisas negativas, repreenda, lança-te fora, repreende em nome do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus tem poder. Então crê nesse poder todo-poderoso, nesse poder do Deus Altíssimo, Deus de misericórdia. Eu te falo agora, neste momento, em nome de Jesus. Então a semente é lançada em boas terras. Então é esse dia, é essa hora e este momento que você vai para a igreja e lá em cima do púlpito é um pastor abençoado que foi direcionado pelo Espírito Santo, foi guiado por Deus para pregar naquele dia a palavra da semente dentro da igreja. E era a palavra que você precisava ouvir. A palavra que a semente foi lançada em boas terras. Então você começa a ouvir. A semente foi lançada em boas terras. O meu Deus fala para você nessa noite, nesse momento, nesse instante, ele diz assim: você que está aqui nessa noite, que se encontra triste, que se encontra numa situação tão ruim, tão crítica, tão mal, Deus está falando para você nessa noite que hoje veio o livramento, hoje veio uma resposta, uma solução para os seus problemas. Aí a semente foi lançada em boa terra, você sente a palavra: Deus falou comigo, Deus está neste lugar,
Deus veio na hora certa e no momento certo. Ele veio hoje. Hoje foi o dia certo de eu vir à casa do Senhor. E o Senhor diz assim: não se entristeça. Se você se sente fraco, eu te digo mais, como diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versículo 7. Você chegou na casa de Deus, então a palavra diz assim: que todo aquele que bate, abre. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. E você bateu na porta certa. Foi o dia certinho onde a semente caiu em boas terras. Você bateu na porta certa. O que bate, abre, a porta se abriu. Você está enferma. Jesus diz que te cura nessa noite, que repreenda todo tipo de enfermidade. Toda enfermidade ele derruba por terra. Por quê? Porque ele morreu na cruz do Calvário. Ele levou os nossos pecados, tomou por si nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores, tudo de ruim. Jesus pegou para ele e morreu crucificado. Você, estou com depressão porque há anos que eu estou desempregado, há anos que eu não tenho trabalho, vivo de bico e de ajuda dos irmãos da igreja e as pessoas que me ajudam. E eu peço tanto a Deus para que a minha vida muda. E hoje que a semente caiu em boas terras, ele diz para ti, em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, eis que te coloco uma porta aberta diante de ti, porque a porta que eu abro, ninguém fecha, mas a porta que Deus fecha, nem diabo ninguém abre. Então, quando Deus abre as portas, é para sempre, é aberta para te abençoar, para te dar o melhor para ti, para que você come o melhor dessa terra. É a palavra de Deus. Aí eu pergunto para você nessa noite, o que está acontecendo com você? Qual é o problema? Qual é a situação que você está passando? Qual é a necessidade que você está passando? Fala para mim. Fala aí. Revela, quer ver? Ó, revela Jesus. Nesse momento que está me ouvindo, me revela agora, Pai eterno, Deus poderoso. Louvado seja teu nome, Jesus. Quando eu estava pregando a palavra de Deus, que eu estava falando sobre a semente que caiu na beira que caiu no meio dos espinhos e a sufocaram, Deus está falando com você. A palavra falou diretamente com você, da semente que caiu na beira do espinho. Você se encontra sufocado. Não tem mais solução, não tem mais saída. Por quê? Porque você se encontra desempregado. Você está desempregado, você não tem trabalho. Então o Senhor jogou essa semente em boas terras. E a boa terra é hoje, aqui agora, nesta noite, neste momento para você. Ele abre porta onde não tem porta, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha. E ele está abrindo a porta para você, tá? Você que está me ouvindo aí, ó. Você que está me ouvindo. Você pode contar a bênção em nome de Jesus, porque Deus é maravilhoso. E Deus me revelou ainda a palavra de cristão, quando ele revelou a palavra, que a semente foi lançada na beira do caminho, que veio a ave o comeu. Deus está me revelando pessoas aqui que você já mudou de ministério, já umas 30 vezes. Você foi para a Assembleia, você foi para Deus Amor, você foi para Batista, comunidade, tudo. E você não encontrou uma igreja certa ainda. E o que Deus me fala para ti nessa noite, para que você não veja isso, porque se você ler na Bíblia, a Bíblia fala assim, que o joio e o trigo, eles crescem junto. E eles vão se separar só no último dia, igual a colheita. Quando o trigo está crescendo, se você for tirar o joio, você mata o trigo. Então os dois têm que crescer juntos. Aí no final que tira o joio e queima a palha do joio, queima a palha e o trigo fica perfeito, bonito. E você está dessa forma. Você vê muito joio no meio da igreja, você vê muito defeito, muitos problemas, muitas coisas negativas de lobos devoradores, de pastores, de presbíteros, de pessoas, membros. E Deus está falando para você nessa noite que você pode passar em 500 igrejas, sempre o joio vai estar te acompanhando. E não adianta, não vai mudar, até que chega o último dia, quando os dois vão crescendo junto, quando chegar no último dia que Jesus vem sobre as nuvens, arrebatar a tua igreja, aí o joio vai ser separado. Um vai para a glória do Pai, glorificar a Deus, e o outro vai ser lançado no fogo.
eterno e vai ser e queimar eternamente. Então não veja isso mais. Olha para Deus, Deus é o alvo, Deus é a direção, Deus é o guia, Deus é o nosso protetor, Ele que dá o nosso livramento, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então não fica vendo isso mais. Então, continuando a palavra, que a semente caiu em boas terras, Deus aqui lhe revela pessoas, você que está me ouvindo. Eu não gosto muitas vezes de chamar revelação quando eu estou pregando, mas eu fico com medo às vezes, se eu não chamar, e depois Deus me cobra e eu pago caro. Mas o Senhor me revelava aqui 42 pessoas que você ouviu a palavra e você falou assim, não, Deus falou comigo hoje poderosamente. Deus falou grandiosamente comigo e eu estava ouvindo essa palavra. E era esses problemas que você está passando. Principalmente uma dessas pessoas que ouviu a palavra, que falou sobre a semente que foi lançada também no meio dos pedregais, no meio das pedras. E veio o sol, a queimou, porque não tinha raiz. Deus está me revelando você que é só ter uma lutinha, uma prova, uma dificuldade, você enfraquece na fé, esfria, você não tem mais ânimo para orar, você não tem mais ânimo para buscar a presença de Deus, você não tem mais ânimo para ir para a igreja, para fazer a vontade de Deus, e Deus está me revelando essas pessoas. Deus não me revelou a quantidade, mas revelou que tem pessoas ouvindo, você está igual a semente que foi lançada nas pedras, você não está enraizada em Jesus Cristo, porque se você tivesse raiz enraizada em Jesus Cristo, você não ia se abalar, você ia crescer na fé e crendo no poder de Deus, na autoridade divina do Deus todo altíssimo, Deus poderoso, tá bom? Então eu digo para você, faça igual a passagem na Bíblia, fala em Mateus, eu não lembro o capítulo, acho que é 23, fala sobre a casa edificada sobre a rocha, certo? Se você edificar sua fé em Jesus Cristo, pode vir prova, lutas, tempestade, não vai desviar você dos caminhos do Senhor, porque você é a casa edificada na rocha. Mas se você continuar com a casa edificada na areia, aí você vai cair, você vai se abalar, você vai se enfraquecer e não vai ter força mais para se levantar. Mesmo que Deus falando na Bíblia que o cair é do homem, o levantar é de Deus. Só que você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a tua parte na presença de Deus. Andar certo nos caminhos de Deus. Quando chegar na igreja, andar certinho. Às vezes, um dia eu fui pregar numa igreja, e lá na igreja o pastor falou assim, para subir em cima do púlpito, tem que subir de terno e gravata. Aí eu falei, amém, é a doutrina da igreja, a doutrina, a palavra de Deus, então eu vou entrar. Por quê? Porque a casa de Deus tem que ter ordem e decência. As pessoas lá do mundo veem eu como um cristão, então ele vê assim, o rapaz é cristão, ele tem que andar de terno e gravata. Eu estou em cima do púlpito, aí passa uma pessoa lá fora do mundo, na outra igreja, aquela calça apertada, aquela camiseta, e aí daquele jeito o irmão pregando. Eu falo, mas crente pode pregar dessa forma, dessa maneira? Cada um faz o que quer da sua vida. Mas nós temos que dar exemplos de cristãos, servos de Deus. Mas Deus é amor, Deus não faz exceção de pessoas, certo? Mas se você tem o mesmo Espírito que eu tenho, o Espírito Santo de Deus, porque o dia que ele foi para a casa do Pai, ele diz, eu vou para a casa do meu Pai, aviso, pois que eu vou para a casa do meu Pai, mas vos não deixarei órfão, e enviarei o Espírito Consolador para vos orientar. Se o Espírito de Deus é o que habita em mim, e que habita em você, por que tanta contenda dentro de igreja? Por que tantas brigas, tanta discórdia? O meu espírito está falando assim para mim orar de madrugada. Eu vou orar de madrugada. Por que o seu espírito não toca em você para você orar de madrugada? Você é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus quer sempre estar adorando a Deus. É porque nós somos carne, nós não aguentamos ficar 24 horas orando. Mas o Espírito de Deus, ele fica ali 24 horas louvando e glorificando, exaltando o nome do meu Deus. Aí eu vi uma história que, mas Deus falou assim que é pecado, é você em festa mundana, em festa do mundo, carnaval, discoteca, essas coisas, Deus condena isso, não? Aí uma pessoa falou assim, mas Deus não, e essa pessoa é evangélica, falou, Deus não falou isso para mim, né?
Não tocou. Aí eu pergunto a você, mas o mesmo Espírito que habita em mim, e falando para mim que é pecado, por quê? Porque se você for no salmista, no 1, diz assim, não fazer parte da roda dos escarnecedores e fugir da aparência do mal, certo? Aí é o Espírito meu que habita em mim, mas é o mesmo Espírito que serve o meu Deus, que toca em mim, por que, que não, o meu e o dela não está combinando? Então tem alguma coisa errada. Então você que é servo de Deus, você vai entender, e o apóstolo Paulo dizia assim, ó, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o que o Espírito diz à igreja? O apóstolo foi o único que teve os 9 dons, os 9 talentos, a revelação, o dom da ciência, o dom da cura, o dom da pregação, tudo. E é o mesmo Espírito que habitava nele na época, o que habita em mim, que habita em você, que diz que é cristão, que serve a Deus. E a Bíblia diz ainda mais, salmista, no Salmista 133, ele diz assim, tão bom quão suave é, com os irmãos, viva a união. E você vive? Nós estamos vivendo em união, irmãos? São tantas placas de igreja, são tantos ministérios, e tudo brigando. Não, a igreja, o presidente da igreja lá, é só minha igreja que vai entrar no céu. Não, é só minha igreja vai entrar no céu. Se Deus manda nós viver união, por que essa discórdia? Por que essas contendas? Nós vai ter que dar conta a Deus. No último dia, cada um de nós vai ter que dar conta a Deus. E Deus fala bem claro. Nós vamos ter que chegar lá e e o nosso Senhor Jesus vai falar assim, quais foram as suas obras? Que obra que você fez? O que você fez na terra? Você pregou? Você ganhou almas para Jesus? Ou você só ficava aquela pregaçãozinha, Deus abençoe e tal assim? Deus é tudo isso. E o único Deus que tem poder para ler a sua mente, se tiver com mentira, de Deus não passa. Deus sabe de tudo. Deus conhece todos os nossos pensamentos. Deus conhece o nosso deitar, nosso levantar, o nosso caminhar, por onde nós andamos. Deus sabe de tudo. Se você está com mentira, se você está com coisas erradas, Deus está vendo tudo. E porque a Bíblia diz que nada passa dos olhos do Senhor. Nada passa oculto diante de Deus. Deus sabe de tudo. Então eu quero dizer para você, para que você fique na palavra de Deus, nessa passagem, a última semente caiu em boas terras, uma deu 30, outra 60, outra 100. O que Deus nos ensina? Que a palavra de Deus que caiu no coração dessa pessoa agora que está me ouvindo, de você que está me ouvindo, que deu 30, 60 e 100, Deus está falando assim, que a palavra dele agora, na tua vida, vai prosperar, vai multiplicar. A palavra de Deus diz assim, em terras boas, que ele vai abrir porta para ti, que ele vai suprir as suas necessidades, e ele diz mais ainda, que você, a partir de agora, deste momento, você vai comer o melhor desta terra. Sabe quando você sai e vai lá para o mercado com o dinheiro contadinho, e o dinheiro não dá porque eu vou comprar o café, está muito caro, eu vou comprar, está caro, e falta as coisas em casa, falta comida para os meus filhos, eu estou passando necessidade. Essa semente foi lançada agora, neste momento, em terras boas. Deus está dizendo para você, decanta rabaganasso decomanai, oricanto e decai. Deus está dizendo para você que hoje veio salvação a esta casa, que hoje veio um milagre na tua vida, que hoje veio uma grande transformação na tua vida, em nome de Jesus, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só para aumentar a tua fé, eu vou chamar 2 pessoas aqui que Deus está me revelando, essas 2. Louvado seja o nome do Rei da Glória, o Deus de poder. Você que tem muitos que estão me ouvindo, estão desempregados, mas essas 2 são urgentíssimas. É para agora, é para começar a trabalhar agora, não pode mais esperar. Essas 2 pessoas, Deus está dizendo que Ele está abrindo a porta para ti. E não é para você depois tampar o ouvido para Deus não, viu? Virar as costas para Deus não. Exalta a Deus. Exalta a Deus no pouco, que no muito te colocarei. No pouco, que no muito te colocarei. Aí tu vai ver Deus te exaltar. Eu faz já quase 40 anos que sirvo a Deus, nunca desviei, estou na presença de Deus até hoje. E eu não consigo entender
Como que tem irmão que desvia tão fácil? Teve irmão que ficou 10 anos desviado, depois morreu, sem Cristo, sem Deus. Eu não entendo, não dá para entender como pode chegar a essa situação. Amém? Então essas duas, toma posse dessa bênção, toma posse dessa vitória. Em nome de Jesus Cristo, eu entrego você nas mãos de Deus. Então vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Eu queria continuar mais, mas não dá mais tempo. Vamos orar. Você que aceitar a Jesus como Salvador da sua alma, fala assim junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida e sele com teu sangue. Senhor Jesus, me dê força para te servir e ser fiel a ti. Em nome de Jesus, sele meu nome no livro da vida com teu sangue e abençoa e me dê força. Amém. Vamos orar. Glorioso Deus, eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, exaltamos, nós te glorificamos, te agradecemos em nome de Jesus pela bênção, pela oportunidade, para a honra e glória do teu nome. Abençoe a cada um agora neste momento, nesse instante, Pai. Eu te louvo, te exalto, te glorifico, te agradeço para a honra e a glória do teu nome. Amém, amém. E a paz do Senhor Jesus. Vamos terminar com o hino aqui e todos fiquem com Deus. Até a próxima, em nome do Senhor Jesus. Foi Deus que te amou. Foi Deus, foi Deus, foi Deus que um dia te amou. Conta pra Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não se desanime com a tua cruz. O que tu precisas, conta pra Jesus. Jesus, 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 Jesus. Deus mandou a cura divina, me livrou a minha alma da ruína. Agora eu vou alegre anunciar que Deus está curando neste lugar. Amém. Fica com Deus e a paz do Senhor Jesus.